Olá, meus queridos amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que muito bem e hoje é um dia muito especial, com certeza, porque eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pouquinho da palavra de Deus, fazer algumas reflexões, tendo como base muitos versículos bíblicos. E o versículo bíblico ou os versículos bíblicos base para essa reflexão se encontram lá no livro de João, capítulo 9, versículos 1 ao 3, do versículo 1 ao 3, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que interessante. Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Interessante, porque quando a gente lê esse versículo aqui, esses versículos, a gente entende, ou os pressupostos são de que muitas religiões afirmam que todas as adversidades da vida, as demandas, todas as tribulações da vida, elas estão atribuídas aos erros dos nossos antepassados, né? Por conta dos erros dos meus antepassados, eu preciso pagar por esses pecados, por esses erros. E algumas religiões, inclusive, dizem que tudo aquilo que acontece de ruim na nossa vida, né, todas essas tribulações, esse karma que nós temos, é uma consequência de tudo aquilo que aconteceu em uma vida passada. E que eu estou aqui nessa vida para purgar os meus atos, né, para purgar a minha existência através do sofrimento, né, para que eu consiga evoluir. Então, tudo que acontece é uma consequência, né? E tudo aquilo que eu fiz em uma vida passada é determinante, é um fator determinante para que coisas ruins aconteçam agora, no tempo presente. Entenderam? E muitas religiões dizem isso, né? Que todas essas demandas, essas tribulações, tudo isso é uma consequência também, além desta que eu disse para vocês, é uma consequência do erro dos nossos antepassados. Mas, então, assim, qual seria então a resposta prática? Porque isso não está de acordo com o que a Bíblia, de acordo com o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz então a respeito do sofrimento? Por que a gente sofre? Existe uma série de respostas, mas eu vou compartilhar então aqui com vocês alguns textos bíblicos para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer. Olha só que interessante. Romanos 5, capítulo 5, 12, nos diz o seguinte: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então interessante isso daqui. Porque o pecado entrou no mundo. Então o pecado, o mal entrou no mundo através de um homem. E consequentemente, concomitantemente a isso, a morte. A morte então entrou neste mundo de pecado. Romanos 3,23 diz o seguinte: Porque todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estão da glória de Deus. Né? Eles não têm mais a glória de Deus, estão despojados dessa glória de Deus. João 16, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Terão aflições desse mundo. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, Jesus diz para nós aqui então que nesse mundo nós teríamos inúmeras aflições, tribulações, tristezas, mágoas, uma vida de sofrimento. A nossa vida aqui estaria envolta por aflições. Mas ele diz aqui, ele continua, ele completa a frase dizendo que ele venceu o mundo, que é para a gente ter um bom ânimo, para que nós possamos entender ou crescer, na verdade, né? Crescer de acordo com as demandas da vida, né? De tudo aquilo que acontece ao meu redor, que acontece de ruim comigo, serve para que o meu caráter seja modificado.
Então, assim, será que nós estamos fadados ao fracasso? Será que nós estamos fadados ao fracasso por erro dos nossos antepassados? Será que isso é real? E quais as implicações disso, então? Bom, muitas pessoas, uma das implicações para isso é o charlatanismo. Muitas pessoas acreditam que realmente elas estão pagando por uma série de erros que os seus antepassados cometeram, ou que elas estão nessa vida para pagar pelos erros que cometeram em vidas passadas. Então elas acabam acreditando no charlatanismo, porque geralmente o charlatão, ele oferece para você uma série de respostas, ele abre para você ali um leque de respostas que agradam o nosso coração, que acalentam o nosso coração e que fazem com que a vida não se torne tão cruel, né? Para que todo esse sofrimento seja atenuado, abrandado, aplacado, quando eu entendo que eu estou aqui para, olha que loucura, para realmente evoluir, porque esses charlatões, eles dizem que todas essas demandas que nós passamos, né, essas tribulações, têm uma resposta. E aí, paralelamente a isso, eles nos oferecem a fórmula mágica, né? Eles nos oferecem as ferramentas para que nós possamos enfrentar essas demandas da vida, para que a gente possa vencer. Mas será que é assim mesmo? Será que isso funciona? Porque muitas vezes a gente tenta amenizar o sofrimento, a gente fica postergando esse sofrimento, a gente fica, sabe, nós ficamos, nossos sentimentos, eles ficam permeando o sofrimento, a gente não consegue entender o porquê do sofrimento, aí a gente tenta encontrar algumas justificativas para o sofrimento, a gente faz até algumas projeções no outro, né? Porque a culpa é do fulano, a culpa é da minha família, a culpa é do presidente, né? Então a gente encontra uma série de respostas, a gente faz uma série de projeções para tentar passar para o outro uma culpa de todo o fracasso que acontece em nossas vidas, né? Isso é muito complexo. Então eu me torno vítima do charlatanismo, eu fico postergando o meu crescimento pessoal e espiritual, né? E assim, na verdade você não está pagando por um erro dos seus antepassados, né? Você não está pagando por algo que você fez em uma vida passada. Porque se você estivesse pagando por algo que você fez em uma vida passada, você concorda comigo que a vida seria injusta? A vida seria injusta, porque assim, dentro de todo esse contexto, onde está então o protagonismo da minha vida? Quando eu sou o protagonista da minha vida? Quando eu tomo as rédeas da minha vida para tentar solucionar esses problemas? Quando? Sendo que eu estou aqui para pagar pelos erros dos meus antepassados ou por algo que eu cometi, né, um erro que eu cometi em uma vida passada. Então eu sempre vou ficar nesse ciclo, sempre vou ficar ali, né, pagando por esses pecados e sofrendo. Isso não faz muito sentido. E aí existe uma esperança para todo esse sofrimento. A esperança, ela existe. E eu vou compartilhar aqui com vocês agora os textos bíblicos que falam dessa esperança. Existe uma esperança real para todo esse sofrimento. E o primeiro versículo, os primeiros versículos, né, estão no livro de Isaías 53, que diz o seguinte: olha só que fantástico, que tremendo isso daqui. Verdadeiramente ele tomou sobre si quem? Jesus Cristo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. De fato, Jesus foi assim. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Teve alguém que teve que pagar por isso. Quem pagou por isso? Jesus Cristo. Então ele foi ferido por conta das nossas transgressões, dos nossos pecados, e moído por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que vai contra a moral e a religião, os princípios da moral e da religião. Iniquidade, maldade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, o castigo que eu teria que pagar, certo? Então eu estou sofrendo aqui por conta de uma série de coisas que os meus antepassados fizeram ou que eu fiz em vidas passadas? Não, eu não estou pagando por isso. Por quê? Porque esse castigo Jesus já pagou por mim.
Jesus, então, pagou o castigo, pagou na cruz do Calvário a conta dos meus erros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14, nos diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cédula porque lembra dinheiro, lembra salário, né? E a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí Jesus Cristo, riscando a célula que era contra nós, porque nós estávamos vendidos para o pecado, cravou isso na cruz do Calvário. Ele pagou isso na onde? Na cruz do Calvário. Romanos 8 nos diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação, esqueci de colocar aqui o versículo, agora não me lembro o versículo, eu só coloquei Romanos 8, mas diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Simples assim. Simples assim. Ezequiel 18, 28 nos diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, ou seja, o filho não vai pagar pelo erro do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho, ou vice-versa. A justiça do justo ficará sobre ele. O justo vai responder por sua justiça. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um responde pelos seus atos. E a alma que pecar, esta morrerá. Ninguém responde por ninguém. Você responde pelos seus atos. Êxodo 20, capítulos 5 e 6 nos diz o seguinte: não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Quer dizer, eu faço essa análise dos pecados lá dos pais, que passa para os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então assim, olha só como isso é sério. Porque quando nós não acreditamos em Cristo, quando nós achamos que o nosso sofrimento tem uma outra explicação lógica, nossa vida será permeada, rodeada pelo sofrimento. Não tem como. E Deus fala isso daqui, respondendo, né? Que ele visita até a terceira e a quarta geração daqueles que o odeiam. E aí ele diz o seguinte: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então aqueles que guardam os meus mandamentos, que professam a sua fé em Cristo, que aceitam Jesus Cristo como seu único Salvador, aí Deus quebra essa suposta maldição, e abençoa milhares de pessoas, abençoa gerações daqueles que obedecem os seus mandamentos. Então assim, essa tal maldição, Jesus Cristo levou com ele na cruz do Calvário. Tá, Robson, mas por que muitas pessoas morrem de câncer, muitas pessoas morrem de uma série de doenças aí, vírus, enfim? Porque o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o mundo passou a ser injusto mesmo. Teríamos aflições, como eu disse para vocês, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Além disso, muitas coisas que acontecem em nossas vidas são consequências das nossas escolhas. Por exemplo, se você fuma a vida inteira, você espera ter um pulmão saudável? Não. E você pode até mesmo desenvolver um câncer. Se você bebe a vida inteira, você vai ter um fígado saudável? Não. Você pode desenvolver uma cirrose. Então vocês entendem que muitos sofrimentos são consequências erradas das nossas escolhas, que não são escolhas assertivas, entenderam? Mas o que Jesus nos promete? Essa série de maldições que realmente pode acontecer de geração para geração, ele quebra a partir do momento que você aceita ele como seu salvador pessoal. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único salvador, essa maldição fica lá na cruz do Calvário.
Jesus leva sobre ele essa maldição e você passa a ter uma série de bênçãos. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em João 10, versículo 10, se eu não me engano, eu vim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que é essa abundância? É riqueza material? Não, não é só isso. É o bem-estar, é a plenitude da sua existência. É o bem-estar físico, emocional, espiritual. Como consequência também, por que não, bens materiais? Se for da vontade de Deus que você tenha muita riqueza, muita prosperidade na área financeira, você vai ter. Mas eu te garanto que a sua vida vai mudar se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, pessoal. Então o segredo está aqui, né? Acreditarmos nas promessas de Cristo. Acreditando que sim, Ele pode quebrar qualquer tipo de maldição em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Porque eu creio. Eu espero que você creia também. Dê uma oportunidade para Jesus Cristo e você verá que Ele fará grandes coisas em sua vida. Amém? Até mais!